capítulo 1. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor. Atos 1, a partir do versículo 1, alguns versos aqui. Essa poesia muito linda. Amém. Vou ler em nome de Jesus Cristo, que diz assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Amém. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de me ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aleluia. Nosso Deus e Pai, soberano e santo, Criador, dominador sobre todas as coisas, a honra, a glória e o louvor para ti sempre, Senhor, porque tu és digno de ser adorado. Queremos te louvar, te bendizer por tudo que és, por tudo que tens feito, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós, pela oportunidade de estarmos reunidos na tua presença para te adorar, para dizer-te, Senhor, que só tu és Deus. Não existe outro além de ti. E a tua graça seja sempre sobre a nossa vida. Senhor, manifesta o teu poder, continua curando, continua abençoando, meu Pai, continua realizando obras extraordinárias em nós. Quero falar na tua palavra e te peço me ajudar, me conceder a tua graça e abençoar a cada um desses teus filhos que tu trouxeste daqui esta noite, para ouvir-te, Senhor. E eles já têm te ouvido, mas continua, Pai, falando e abençoando. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo e te agradecemos. Amém. Pode sentar. Afinal de contas, se for pregar, não pregar vai chorar, né, pastor? Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês, por estar revendo alguns irmãos que há algum tempo a gente não via, muitos na verdade, não é? Louvar a Deus pela vida do irmão Enoque, que está na frente desta obra com a sua esposa, os irmãos daqui da Terra do Sol também, não é? Os pedreiros, cada irmão que tem ajudado aí, pela vida do pastor Valmir também, que é quem administra, não é? Financeiramente, vamos dizer assim, o irmão Enoque, ele administra a obra em si aqui, ajudando, trabalhando, chamando os pedreiros, enfim, mas tem a parte financeira, que é administrada pelo pastor Valmir, e também é por causa da sua contribuição, não é verdade? Dízimos, ofertas, ofertas voluntárias, e de todas as formas, orações, não é verdade? Para que a gente chegasse nesse ponto que está aqui. Pode melhorar ainda mais, não pode? Mas está muito bom, né? Tem que ser colocado as janelas, os vidros aí e as outras coisas mais que forem necessárias. Mas enfim, Deus seja louvado. Meus irmãos, foi nos dado um tema. Eu pensei que fosse o mesmo para o senhor. Eu quero ver como é que nós vamos resolver aqui, mas está resolvido, né? Foi nos pedido para falarmos sobre que resultados o derramamento do Espírito Santo trouxe à igreja.
É uma tarefa impossível para a gente falar em 30 minutos, em uma hora. Eu acho que um ano pregando não dava para falar. Não tem jeito, não é? Dos resultados do derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, inauguralmente em Jerusalém, e depois durante esses 2000 anos, não é verdade? É muita coisa. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro que fala dos atos dos apóstolos, não é? Daquilo que é a história da igreja chamada de primitiva, não é isso? E Lucas, o evangelista, que é o que escreveu naturalmente o evangelho, ele era um sírio de Antioquia, ele era sírio de raça e era um médico de profissão, né? Ele era médico na sua época. Ninguém sabe como era o médico na época de Jesus, há 2000 anos, né? Um pouco para cá já de Jesus, mas ele era médico. E ele se tornou um discípulo, né? dos apóstolos, e depois ele se tornou um assistente de Paulo. Aleluia! Ele foi companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias, e ele um pouco do histórico dele diz que ele era solteiro, sem filhos, e ele servia ao Senhor durante toda a sua vida, vindo a falecer aos 84 anos. A maioria dos eruditos acreditam que Atos foi escrito por volta do ano 63 da nossa era, provavelmente em Roma, naquele tempo que Paulo estava preso, não é? Eu vou abandonar meu papelzinho também, viu, pastor Val? Meus irmãos, Lucas, ele começa escrevendo Atos, e imaginem o tamanho do privilégio que foi para aquele homem ser escolhido por Deus, dirigido pelo Espírito Santo, para narrar os fatos como ele mesmo diz aqui. Eu acho lindo demais isso aqui, dá vontade de ficar lendo o tempo todo. Ele diz que tinha feito o primeiro tratado se referindo ao Evangelho, não é? Acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia que ele foi recebido no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Quer dizer, Jesus se apresentou aos apóstolos ao terceiro dia, né, que ele estava sepultado. Ele se apresentou vivo diante dele, com muitas infalíveis provas. Olha só que narrativa linda. Ele diz: sendo visto por eles por espaço, está se referindo a Jesus, visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Jesus ressuscitado passou 40 dias com os apóstolos e com os outros irmãos, que a Bíblia diz que ele foi visto por cerca de 500 irmãos. Aí, estando com eles, determinou a eles que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Qual era essa promessa? Do derramamento do Espírito Santo. Ele disse, Jesus falou isso, e Lucas transcreve dizendo: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Se a gente fizer uma conta, Jesus morreu na véspera da Páscoa, ele passou 3 dias sepultados, passou 40 dias com os apóstolos. Em 7 dias depois da subida de Jesus, o fogo desceu. Aleluia! Amém? Uma matemática muito simples, né? 50 dias, Pentecostes. Então, 7 dias após Jesus ter subido para o céu, os apóstolos estão reunidos num cenáculo lá em Jerusalém. E aí a coisa acontece, né? Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram, dizendo: Senhor, Jesus ainda estava com eles, restaurarás tu neste tempo, rei de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de
vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até aos confins da terra. Aleluia. Meus irmãos, é algo extraordinário para a gente pensar na obra de Deus. O tempo que Jesus nasceu foi o tempo que Paulo chamou de a plenitude dos tempos, porque a Bíblia diz que há tempo para cada propósito debaixo do céu, não é verdade? Quando o pecado entrou no mundo, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, deu uma promessa lá ainda no Éden, dizendo que do fruto da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, né? Se referindo ao Senhor Jesus Cristo. No capítulo 18 de Deuteronômio, verso 18 e 19, o Senhor Deus diz para Moisés: olha, eu suscitarei um profeta semelhante a ti, do meio dos teus irmãos, e ele vai falar as minhas palavras, e quem não ouvir as palavras que ele falar vai morrer dos seus pecados. Mas quem ouvir, não é, será salvo, terá salvação. E de lá para cá, meus irmãos, Deus usou inúmeros profetas para anunciar essa tão desejada vinda do Messias, do ungido, do Salvador. E quando deu o tempo certo, Jesus nasce, como disse Isaías, no capítulo 7, 14, uma virgem, acho que é lá que diz isso, se eu estiver enganado, uma virgem ia conceber e dar à luz a um filho, e ele nasce. E a Bíblia diz que ele viveu por aproximadamente 30 anos. Isso é uma coisa extraordinária, porque o sacerdócio ele era assumido com 30 anos, não é? O sacerdócio levítico, o homem tinha que ter 30 anos para assumir o sacerdócio. É por aí a data que Jesus começa o seu ministério. E ele começa andando à beira do mar da Galileia, vendo os pescadores, e ele começa a chamar esses pescadores. Ele chega para Pedro e diz: Pedro, eu vou te fazer um pescador de homens. E ele regimenta 12 apóstolos, 12 homens simples, homens sem estudo, homens rudes, homens que trabalhavam no pesado. Se você tiver a oportunidade de pegar na mão de um pescador mesmo, você vai ver uma mão grossa. É um homem que é acostumado a pegar sol nas costas, né? E Jesus chama 12 apóstolos e passa um período com eles de aproximadamente 3 anos e meio, como que numa faculdade, não é? Uma faculdade espiritual. Aqueles homens tiveram a oportunidade de presenciar milagres extraordinários. Uma vez Pedro estava no meio do mar da Galileia. É interessante dizer que aquele que chamam de mar da Galileia, porque Israel é um país minúsculo. Tudo lá eles dão uma conotação, né, um pouco maior, então chamam de mar. O mar da Galileia nada mais é do que um lago de água doce. E o rio Jordão lá no Monte Hermon passa por dentro dele e prossegue até descer para o rumo do Mar Vermelho, para ir para o sul de Israel. E Jesus estava de noite andando sobre as águas. E os apóstolos ficaram assombrados, porque eles achavam que era um fantasma. E aí Jesus disse: não temam, não tenham medo, sou eu. Eles já tinham visto Jesus fazer maravilhas, mas andar sobre as águas era novo para eles. Então Pedro se atreve e diz: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E ele diz: pois vem, Pedro. Às vezes, irmãos, a gente quer diminuir a fé de Pedro, mas Pedro foi o único que ousou andar sobre as águas. E ele andou por um pouco sobre as águas, enquanto ele confiou
enquanto ele estava firme na fé. Até que ele vai afundando e Jesus o pega pela mão, porque ele pediu socorro. Senhor, socorre-me porque eu estou perecendo, né? Jesus não deixa afundar. Amém, Jesus. E assim eles foram sendo treinados, meus irmãos. Depois de muitos outros milagres que Jesus fez na presença deles, e de muitas instruções, muitos ensinos maravilhosos, se aproxima o dia de Jesus cumprir a mais dolorosa missão de morrer no nosso lugar, para se cumprir tudo, como diz a Bíblia, que estava escrito a seu respeito. E quando Jesus ressuscita, Glória a Jesus. ele se apresenta a eles, sem entrar em muitos detalhes naquela parte que Pedro o negou e tudo mais. O certo é que eles ficaram muito desorientados com a morte do seu mestre, porque mesmo entendendo a missão de Jesus, era algo muito dolorido que eles não queriam que acontecesse. Ele morrer naquelas circunstâncias, uma morte sacrificial, vamos dizer assim, não é? Na verdade, ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E o Cordeiro que deveria morrer no lugar do ser humano, ele recebia uma imposição de mãos, transportando o pecado do ofertante para o cordeirinho, com uma oração do sacerdote. Depois ele era degolado, cortado o pescoço com uma navalha, aparado o sangue para fazer todo um sacrifício que representava a obra que Jesus faria por nós. João Batista, que era um precursor de Jesus, quando ele o viu num dado momento, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Porque os cordeiros morriam, ofereciam sacrifício pelo sacerdote, mas Jesus ia oferecer a si mesmo. Como diz a Bíblia, ele entrou no Santo dos Santos, oferecendo um sacrifício de si mesmo. Um sacrifício feito de uma vez por todas, para dar a todos o poder de ser feito filho de Deus, o direito de ter vida eterna, de ser uma nova criatura, de sair das trevas e vir para a luz. Amém? Então, meus irmãos, quando Jesus Cristo está prestes a subir, a ir para o Pai, como ele disse que iria para o Pai, ele chama os seus apóstolos e diz para eles: fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para quê? Tem muita gente que às vezes de uma forma infantil, isso é do ser humano, é nosso, ele pensa que quando ele recebe poder é para engrandecimento do nome dele. Vale a gente observar isso. Mas quando Deus capacita alguém, isso tem uma função, não é verdade? Ele disse: vocês vão receber poder para vocês serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até aos confins da terra. Então, meus irmãos, os apóstolos estavam lá,
Eles eram 11 agora, porque Judas teve o problema que teve. Então no capítulo 2 aqui, Pedro faz uma reunião com eles para escolher o substituto para o Judas, né? Então eles se recompõem e agora são 12 outra vez. Amém. Matias, o justo, foi escolhido e eles estão lá obedecendo a Jesus, não saíram de Jerusalém. E o capítulo 2 de Lucas, ele narra dizendo: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era a segunda maior festa no calendário judaico. Até hoje eles fazem, né? Sem morte por cordeiro e todas as outras coisas mais, eles até hoje fazem, os judeus lá em Jerusalém. E a festa de Pentecostes marcava também a colheita dos primeiros frutos, as primícias para vir oferecer no templo. E ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, sendo a festa, a segunda maior festa que acontecia no calendário judaico, tinha uma multidão de pessoas naquela cidade. Se você acompanhar as notícias sobre Israel, o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, a Páscoa, essas datas até hoje os judeus comemoram e eles se reúnem em grande número de pessoas. Então você imagina Jerusalém cheio de gente de todo o país, de gente de outros países que também vinham sendo judeus, morando fora do país, estavam ali reunidos. E Deus, que é soberano e é Senhor sobre todas as coisas, estrategicamente no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente, não é? De repente, isso é muito interessante, não é verdade? De repente a sua vida muda, amém? De repente Jesus entra na sua vida e faz o milagre. Como o pastor Silvio estava falando agora há pouco aqui, de repente a manifestação do poder de Deus se fez na vida daqueles quase 120, como está escrito aqui. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentadas. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Meus irmãos, o tempo já foi embora. Tem que parar, né? Então, meus irmãos, acontece algo extraordinário, nunca visto. Nunca visto na vida da história do povo de Deus. Porque houveram alguns episódios no passado de pessoas falarem em línguas estranhas, sim, no tempo de Moisés, no tempo ali do profeta Daniel, do Isaías, do Davi, alguma coisa também, com Saul no caso, mas na proporção do dia de Pentecostes, não tinha havido até então. Uma multidão de quase 120 irmãos, dentro de uma cidade que não era tão grande, não é? Eles começaram a glorificar a Deus. E foi um barulho tão diferente. E como eles estavam bem no centro de Jerusalém, próximos ao templo, a notícia começou a se espalhar, acontecendo um movimento com aqueles discípulos ali, aqueles do caminho. É aquele povo do caminho, eles estão reunidos ali no cenáculo, e lá está acontecendo um negócio muito estranho. E começou a juntar uma grande multidão. Mas por que é grande multidão? A sequência vai mostrar isso, não é? Dos acontecimentos. Então, irmãos, a multidão se reuniu fora e começaram a pensar: esses homens estão embriagados, eles estão bêbados, eles estão... O que tem eles? Então é necessário Pedro se levantar. Não tem condição, né, a gente pegar um tempo desse. Então Pedro agora,
ele quer explicar, meus irmãos, o que foi que aconteceu. E ele vai dizer: varões galileus, o que vocês estão vendo é o que profetizou Joel. Aí ele cita a profecia. Porque essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Irmãos, foi tanto o poder de Deus manifestado naquela manhã, porque era a 9h do dia, que a Bíblia diz que naquele dia quase 3.000 almas foram batizadas. Aleluia! Meus irmãos, gostaríamos de ter tempo para nós continuarmos aqui, mas não vamos extrapolar, nós não vamos desobedecer, mas nós gostaríamos de poder continuar aqui refletindo sobre o que aconteceu na vida da igreja. Naqueles primeiros dias, o que Lucas narrou. E são vários episódios aqui que a gente poderia falar, tratar. Pedro subindo ao templo com um homem coxo. Amém, Jesus. A pregação dele para os sacerdotes prendendo Pedro. A igreja orando por ele. O anjo do Senhor indo à prisão, solta Pedro. Ele pensa ter uma revelação, mas quando passa pela primeira, pela segunda guarda, eles dão para a rua. E o anjo diz, fala com ele, se despede dele. Aí ele entende que estava tudo acontecendo no real, no presente. Meus irmãos, isso é algo extraordinário. Ele vai para a casa de uma irmã. Quando ele chega lá, a menina que vem atender, ela ficou tão maravilhada que ela volta para dentro de casa, dizendo: Pedro está ali fora. O pessoal diz: é impossível, esse homem está lá na cadeia, lá tem soldados e mais soldados guardando ele, ainda tem corrente presa dele. Como é que esse homem está na porta? É verdade, vamos ver. Chegam lá, eles constatam, meus irmãos. Uma outra feita, Pedro estava preso porque tinham matado Tiago, que dizem que é o irmão do Senhor Jesus. O Herodes mandou matar ele à espada. E prenderam Pedro para também fazer a mesma coisa, porque isso tinha agradado à elite religiosa, não é? Porque a igreja também era formada por judeus. A Bíblia, quando fala para agradar os judeus, para agradar os religiosos que estavam, né, no topo da cadeia, não é isso? Lá em cima, na pirâmide. Que Pedro estava preso. E a Bíblia diz que a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele. E Deus ouve as orações daquelas mulheres, daqueles irmãos que estavam lá reunidos, irmãos. E o Herodes não pôde matar Pedro. Porque Deus o livrou daquela prisão. E quer saber o que nos admira, se a gente for pensar, quando ele ainda estava preso, a Bíblia declara isso. Como é que eles sabem disso? Eles conversavam. O Lucas disse que ele dormia dentro da prisão. Ele estava cheio de soldados dentro daquela prisão. Ele estava algemado, acorrentado, porque ele era um homem muito perigoso, né? Muito perigoso aquele homem, para o inferno, não é verdade? Mas ele dormia, e a igreja orava, e Deus agia. Mas sabe o que é bom dessa história? Esse mesmo Deus continua vivendo do mesmo jeito. O poder dele continua o mesmo. O Deus que usou Pedro, chamaram Pedro, olha, Pedro passou por uns apertos, vou dizer, quer dizer, não sei se foi Pedro, mas por umas provas. A mulher morreu, aquela irmã chamada Dorcas, e aí chamaram Pedro, só Pedro, ela morreu. Resolve aí. Vocês botaram ela não, está lá no quarto, ali em cima, sobe lá. Ele subiu lá. A Bíblia diz que ele se pôs de joelho lá do corpo
Faz uma oração para Deus. Tabita, é o nome Dorcas, né? Levanta-te. Amém. E a mulher, ele apresentou a mulher viva para as irmãs. Aleluia, irmãos. Meus irmãos, o que é isso, não é? Como é que nós podemos falar dos resultados do derramamento do Espírito Santo na vida da igreja? Não vai dar. Um tempo, um ano não vai dar, não é verdade? Amém? Então, meus irmãos, Deus se fez presente na vida daquele povo naqueles dias. E eu fico pensando o efeito disso, o efeito daquela manifestação, de estar tudo aqui registrado para nós. Por que foi feito isso? Por que houve esse cuidado do médico Lucas, que deixou a profissão dele para ser um repórter de Jesus, né? Para ser escritor de Jesus? Qual foi o propósito disso? Ele estava pensando, Deus estava pensando em você, em mim e em todos os seres humanos que no decorrer desses 2000 anos aproximadamente iam existir, viriam à existência, até o Yosef que nasceu um dia desses, que é o nosso presente. Deus estava pensando em todos nós. E a gente fica olhando, a gente conhece algumas pessoas e a gente sabe um pouquinho da vida da pessoa que a gente convive, né? Cada um de nós tem um problema, não é verdade? Cada um de nós vem para um culto desse, mais ou menos como aquela mulher do fluxo de sangue, não é? Tem muita gente aqui que veio hoje com vontade de tocar na hora das vestes de Jesus, para receber a sua bênção. E Jesus Cristo não está fisicamente aqui, do jeito que ele estava no tempo que ele esteve na terra, mas ele está presente aqui. Eu quero dizer para você que saiu da sua casa, que está enfermo, que está com problema para resolver, que acha que não tem solução, deposite sua confiança, porque deposite sua confiança em Deus, porque foi Ele que te fez. Irmãos, é bom a gente pregar a palavra de Deus, porque a gente já ouve os políticos falando e eles mentem muito, desculpe se tiver algum. Mas a gente tem o privilégio, se a gente quiser falar só a verdade, a gente pode falar, porque tem gente também que infelizmente prega a palavra de Deus, mas muitas vezes mente. A gente vê muito isso. Se tiver alguém aqui que já mentiu pregar a palavra de Deus, deixa isso de mão, porque isso não agrada a Deus. A Bíblia diz que é para falar cada uma a verdade com o seu irmão, não é isso? E aí a gente pode dizer para você o que a Bíblia diz para nós, que Deus está aqui. Pessoas já tiveram visão do mundo espiritual, já foi falado, e a gente acredita nas revelações que Deus dá, porque eu já tive revelações de Deus também, diferente da maneira que Ele deu para a camisa na luz. Mas Deus me fala algumas coisas em sonho, né? Muitas coisas Deus me revela em sonho. Mas não é só por isso. É por aquilo que está escrito. É pelo que está escrito na palavra de Deus. E esta noite pode ser um divisor de água na sua vida. Nesta noite você pode vir aqui na frente, no final desse trabalho,
Pode começar a fazer o seu propósito com Deus aí agora mesmo, se você quiser. E Deus faz na sua vida. Aleluia. Paulo disse, na experiência que ele viveu com Deus, que ele faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele verbaliza isso, mas quem vive uma vida com Deus sabe. Quem vive uma prática de vida com Deus sabe. Quem já viveu certas experiências sabe que Deus faz na nossa vida muito mais do que pedimos ou pensamos. É uma coisa extraordinária a gente ser pai. Depois que o meu filho nasceu, eu acho que eu estou entendendo muito mais agora a profundidade da gente ser pai. Para as mulheres serem mães, porque mulher é mais mãe do que o pai é pai, né? As mulheres têm essa capacidade. E a gente fica vendo nossos filhos no desejo que a gente tem de vê-los bem, de fazer pelo filho. Eu sei que tem pais aqui que fazem, não só eu não. Muito pelos filhos. Sabe por quê? Por causa do amor. Quem é pai e mãe aí sabe. Quando um filho seu, uma filha, ele pede uma coisa, o desejo que você tem de atendê-lo. Não é assim não, pai e mãe? Levanta a mão aí assim. Quem mais encarna esse negócio aqui, eu acho que é a vovó Barroso. De todos os pais e mães, eu acho que ela é a que mais se encaixa dentro desse negócio. Eu conheço um pouco, né, dela. Mas qualquer pai e mãe tem o maior desejo do mundo de atender, de fazer aquilo que o filho está querendo. E sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus é o primeiro pai. Amém. Deus é o pai mor, é o pai por excelência. E muitas vezes nós queremos ver Deus como um ser bravo, tirano, mau, quando a gente peca. Mas a Bíblia não diz, foi João que escreveu dizendo, porque Deus é amor. Deus não. Nós temos a capacidade de amar um pouquinho quando a gente recebe esse amor de Deus, não é isso? Mas Deus, em essência, meus irmãos, Ele é amor. Então a gente precisa aprender um pouco. É isso que eu estou dizendo. Como pai, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre Deus. Porque Deus vai nos ensinando o que é a paternidade. Quem foi a pessoa que se casou aí antes de casar, fez um curso para ser marido e pai? Conhece alguém aí? Vocês conhecem? Se tiver um aí, parabéns para vocês. São privilegiados, uma privilegiada. Mas a gente aprende essas coisas na prática, né? Não é assim? Amém. Então, quando com os filhos, a gente vai aprendendo um pouco sobre quem é Deus, na bondade, no amor, na misericórdia dele, para que a gente possa ir. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela conseguiu. Ela e aquela Sirofenícia, que a filha estava endemoninhada, né? Elas não eram. A mulher do fluxo de sangue, ela estava impura do ponto de vista da religião judaica. E a Sirofenícia, ela era da nação, ela era estrangeira. Jesus disse: não é bom tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Mas ela agarrou a bênção dela, né? Ela disse: Senhor, só as migalhazinhas, não quero que você tire o pão, não. Só migalha cair da boca dos filhos já dá para resolver o problema da minha filha. E Jesus Cristo, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus se maravilhou da fé daquela mulher. E a sua filha foi liberta, foi curada. E aquela mulher do fluxo de sangue também, ela não poderia estar no meio do povo, mas ela precisava urgentemente de um milagre. E ela propôs
seu coração, porque ela tinha ouvido os milagres que Jesus fazia. E ela foi por detrás e tocou. E na hora que ela toca, sai virtude de Jesus, sara aquela mulher. Imediatamente um fluxo de sangue estanca. E sabe o que acontece? Ela é imediatamente restaurada toda a sua saúde. Não tinha palidez, não tinha anemia, não tinha fraqueza. Todo o mal saiu, meus irmãos. Porque Deus, eu acho lindo aquele versículo, quando, só uma parte do versículo lá em Apocalipse, parece que é 21, que diz, Jesus dizendo, eis que faço novas todas as coisas. Aquela mulher ali ficou uns 15 anos de idade, viu? Zerada, curada, restaurada. Porque Deus sonda o nosso coração. Se você está com problema, Deus sabe. Se você tem fé agora, nesse momento, você vai adquirir fé para receber a bênção, Ele sabe também. Porque Ele sonda o coração. Deus escolheu Abraão, sabe por quê? Porque Deus sondou o coração dele antes e sabia que ele ia ordenar bem a sua família, sabe? E quando foi para Isaac se casar, sabe o que ele disse? Eu não quero casar o meu filho Isaac, que é o filho da promessa, com qualquer mulher. Vai lá nos meus parentes, chamou o criado dele mais velho e deu a missão para ele, vai lá, buscar uma esposa para o filho. Não, se ela não quiser vir, vai, ela vem. Eu vou fazer uma oração aqui, tu vai garantir que só é para trazer quem for que Deus escolher, tá bom? Te vira agora. E aquele homem, a Bíblia diz que ele ficou, a responsabilidade era muito grande, irmãos. Sabe o que ele fez? O servo de Abraão, para cumprir uma ordem do Senhor dele, ele foi orar. Ele fez uma oração para Deus. Irmãos, é maravilhoso a gente ler a Bíblia, não é? E a Bíblia diz que Eliezer fez uma oração para Deus e disse, eu não vou reproduzir as mesmas palavras, tá? Deus do meu Senhor, meu Senhor me deu uma missão para buscar uma esposa para o filho dele, o filho da promessa dele, e eu peço que o Senhor me ajude. E eu vou ficar na beira do poço. Eu estava chegando lá no poço, e a moça que descer aqui e pedir para dar água para mim, para beber, e der água para os camelos, essa que o Senhor preparou para o filho do meu Senhor. Amém, Jesus. Meus irmãos, e a Bíblia para você ver, acontece exatamente do jeito que o homem pediu. Lá vem a Rebeca, né? Descendo, toda saltitando, chega na beira do poço e faz tudo que o homem pediu na oração. E Deus realiza a obra. Realiza a obra ainda hoje. E você, nesta noite, irmão, se agarre em Jesus. Pegue na orla das suas vestes. Se ajoelhe diante dele. Clame a ele, diga, Senhor, eu não quero sair daqui sem a minha bênção. Porque, sabe por quê? Porque Deus é Pai. E Jesus Cristo deu uma ordem para os seus apóstolos, irmãos. Palavras de Deus, Marcos 16. É o efeito da ação do Espírito Santo na vida daquele que crê. Marcos 16 é dito assim. E disse-lhes para aqueles apóstolos, viu, que receberam o poder: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E o que mais? E estes sinais seguirão aos que?
Você se pegue nessa palavra. Amém. Os sinais acompanharão aos que crerem. Pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se cura os outros, você pode receber a cura também. Amém. Você pode também receber o mesmo poder que o apóstolo Pedro recebeu. Está preso, jurado de morte, mas consegue dormir. Ameaçaram Pedro com João quando ele curou coxos. Olha, você não pode fazer mais isso não. Vocês estão proibidos de fazer isso, de pregar, de encher Jerusalém dessa notícia de vocês aí, dessa palavra de vocês. E Pedro os calou com a palavra de Deus. Irmãos, os homens tinham o poder de prender, de matar, de fazer, de deixar de fazer. E Pedro disse: eu pergunto a vocês, julguem vocês mesmos, é lícito obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Amém, Jesus. A quem é? Vocês julguem aí. E Pedro não se sentia amedrontado por causa do Espírito Santo que estava nele. Esse é o efeito, irmãos. Esse é o efeito do derramamento do Espírito Santo na vida daquele que crê. Quando Pedro curou o coxo, as autoridades correram para cima dele. E aí, encurralaram Pedro pensando que ele ia ficar amedrontado, né? Mas ele de maneira nenhuma recuou. Nós não sabemos com que idade aproximadamente Pedro tinha. Mas quando Pedro morreu, ele estava idoso, velho, já, em Roma. E sabe como é que ele morreu? Tradição cristã diz que ele morreu crucificado. Mas foi o contrário, de pé para cima, de cabeça para baixo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele tinha medo. Ele não sentia medo. Amém? E a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, não é? O amor de Deus lança fora todo medo. Portanto, nós não precisamos ter medo. Nós precisamos ter coragem como Pedro, como Paulo, que expuseram suas vidas, como Estevão. Uma história linda que a gente poderia aqui falar, muita coisa. É sobre Estevão, que pregava a palavra de Deus, combatendo com os seus irmãos de raça, mas que não acreditaram na obra de Jesus Cristo. Ele prega diante deles, eles enfurecem, eles ficam irados. E sabe o que eles fizeram com Estevão? Para quem não sabe, eles apedrejaram Estevão. E sabe o que Estevão fazia enquanto era apedrejado? Orava a Deus pedindo: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. É isso que acontece com um homem ou com uma mulher que recebe esse poder. E esse poder, Jesus disse, como nós lemos agora há pouco, é até o fim. Amém? Amém. É até o fim da história da humanidade que o Senhor Jesus Cristo venha derramar o seu poder e operar na vida de todo aquele que está crendo nesse momento. Nós vamos chamar os irmãos para vir aqui à frente. Alguém que ainda queira? Ainda tem alguém que gostaria? Essa irmã bem aqui, eu quero ungir com a obra, tá? É, Catiana? É, sim, senhor. Por favor, pastor. Tá agora ali, ungir ali, pastor. Vamos ungir essa irmã. Essa irmã, ela está com uma doença, ela precisa ser curada, viu, irmão? Amém. Fica aqui, irmão. Mais pra cá. Qual é o nome dela, irmã? Santana. A irmã Santana. Ele vai ungir a senhora com óleo aí, tá?
Se tiver mais alguém com problema de saúde, precisa de unção com óleo, vem à frente. Porque Deus é o mesmo, Ele não mudou. Amém? Irmão filho, rapaz, irmão filho. Se tiver mais alguém.